Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O time segue na preparação para o duelo diante da equipe do Ceará. Meta de terminar a rodada na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e aí ver o que vai acontecer. Arbitragem definida, chegada de Neisser, Villarreal. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E o Cruzeiro na preparação para o duelo diante da equipe do Ceará, a gente fala sobre isso na sequência. Primeiro, a chegada de Neisser, Villarreal, atacante colombiano, chegou, até conversei com algumas pessoas, ficou muito feliz ali com a chegada, muita gente até falou que pô, que marra, e é muito da timidez do atleta, né? Tava assustado com tamanha repercussão desde que foi contratado pelo Cruzeiro, desde que assinou o pré-contrato. Já teve contato com todo mundo na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro preparou uma recepção aí para que ele se sinta cada vez mais em casa e comece esse período de adaptação. O clube aposta muito, fez uma contratação em que o Cruzeiro teve que se esforçar muito, porque eram vários clubes de olho, principalmente quando teve a possibilidade de assinar pré-contrato. Então, o atleta até comentando com pessoas ali do entorno dele, né, que isso aí o deixou ainda mais tímido, mas atendeu ali, tirou foto no aeroporto e agora fazer os primeiros testes físicos, todos os exames médicos para começar esse processo. Vamos aguardar quais serão os próximos passos. Ainda no aeroporto, teve uma ligação do Pedro Lourenço para ele, dando as boas-vindas e dizendo, ainda lá no aeroporto, né, que encontraria o Neisser Villarreal mais tarde na Toca da Raposa 2. Então, o atleta aí que é a opção para o início do ano que vem e vai estar à disposição já para começar o Campeonato Mineiro de 2026. Lembrando que, além do Neisser Villarreal, o Cruzeiro tem o Matheus Cunha, goleiro reserva do Flamengo, que também assinou pré-contrato para a próxima temporada. O Neisser, um pré-contrato de 5 anos, o Matheus Cunha, um pré-contrato de 3 anos. O Cruzeiro trabalhou nesta quarta-feira com todo mundo indo a campo. Nenhum problema tem no momento o técnico Leonardo Jardim. Para sábado, a única ausência a princípio, o desfalque de Lucas Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e aí vamos ver o que o Leonardo Jardim vai fazer, né? Principalmente quanto à formação, mas claro, é uma tendência de um Cruzeiro muito forte para assumir a vice-liderança da Série A, precisa de uma vitória diante do Ceará, que hoje se encontra ameaçado pelo rebaixamento. Até sobre essa questão, muita gente falando sobre sonhar com título e por aí vai. O que a gente tem de informação, conversando com um ou com o outro, o primeiro ponto que o Cruzeiro quer é terminar esta rodada 36 na segunda colocação, né? Para isso precisa vencer o Ceará e depois vai ver o que acontece. Ninguém, no momento, está fazendo cálculos, temos que chegar ali e isso e aquilo, preocupar com o adversário, porque o principal é vencer o Ceará. Se não tiver vitória no sábado, nada para frente vai fazer sentido quanto a esse quesito de se brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E também sem jogar uma pressão maior do que precisa para este momento, para o jogo de sábado, às 21 horas, às 9 horas da noite, lá no Castelão, em Fortaleza. Vamos acompanhar em loco este duelo e ver se o Cruzeiro vai terminar a rodada aí ultrapassando a equipe do Palmeiras. Seria bem legal, faltando 2 rodadas, diminuir para 4 pontos a diferença do Flamengo e ainda estar na segunda colocação. Confesso que engrandeceria ainda mais a campanha do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos aí por etapas, é foco total neste jogo de sábado, que será apitado pelo irmão do Wilton Pereira Sampaio. Sávio Pereira Sampaio é o dono do apito. A CBF definiu
isso hoje, a comissão de arbitragem da CBF. Então, Sávio Pereira Sampaio será o dono do apito neste compromisso de sábado. E aí vamos aguardar o que o Sávio vai arrumar lá no jogo no Castelão. O Sávio apita e no VAR o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Ele foi VAR em Cruzeiro 2, Atlético 0, aquela partida de volta da Copa do Brasil, no dia 11 de setembro, o jogo no Mineirão. Ele foi VAR também em Cruzeiro 2, Mirassol 1, aí a estreia na Série A. Foi VAR em Atlético 1, Cruzeiro 1, no dia 15 de outubro. Foi VAR em Cruzeiro 3, Vitória 1, no Mineirão. E agora será árbitro de vídeo neste compromisso diante da equipe do Ceará. Então tá toda definida a arbitragem para este duelo. Hoje foi oficializado o fair play financeiro. E aí, dentro de tudo aquilo que a gente já tinha falado, né? Nenhuma alteração. O Cruzeiro, claro, ele vai trabalhar para estar sempre dentro, né? Até porque não tem outra opção mais. Mas aquelas principais normas, né, ou regras do fair play financeiro da CBF, o Cruzeiro está tranquilo. Aquela questão da recuperação judicial, o clube já está em recuperação judicial, então não será afetado. E aporte do dono não tem nenhum limite, né? Ele precisa, claro, transformar aquilo em um capital da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, e não fazer empréstimo. Aí isso vale mais para a questão de clube que tem mecena, né? Não pode mais mecena ficar emprestando dinheiro. E sim, ou faz aporte transformando aquilo em grana da SAF, em receita da SAF, ou então não vai poder mais acontecer. A partir do ano que vem, muita coisa para a gente acompanhar, e tomara que seja uma novidade interessante para que muitas das coisas que acontecem no futebol brasileiro, elas acabem de uma vez por todas. Um abraço para você que acompanha o pacotão de notícias do Cruzeiro aqui na Itatiaia, para a gente falar muito do Cruzeirão cabuloso. E ao meu lado ele, Lucas Barbosa. E ele, Lucas Barbosa, esteve ao lado de Neiser Villarreal, foi buscar o novo atacante do Cruzeiro lá no aeroporto de Confins. Olá, que tal? Buenas tardes, bom dia. O menino dominou aqui o dialeto espanhol. Tudo bem, Luquinhas? Um abraço. Tudo bem, parceiro. Um abraço para você, para todo mundo que nos assiste. Hablé despacito e perguntei a Neiser se tem alguma charla com Leonardo Jardim. Que legal. Se conversou com o Leonardo Jardim. Gente, esse Lucas Barbosa, o rei de Raul Soares, brilhando também no aeroporto de Confins. É o jogador de 20 anos, tem um potencial enorme, mostrou muita simpatia, Sim. né? Tirou foto com a turma. Foi tietado pelos torcedores do Cruzeiro e até pelas pessoas que passavam ali pelo aeroporto naquele momento. Atendeu todo mundo, tirou fotos, gravou vídeos, bem com um grande sorriso no rosto, que é peculiar. Então, realmente foi bem legal essa reação do Neiser. O Neiser Villarreal, que tem uma história interessante em termos de clube, né? Que o sondaram e buscou informação, que o sondou, melhor dizendo, em termos de negociação. O Cruzeiro que faz esse monitoramento do atleta desde o início do ano, desde a disputa do Sul-Americano Sub-20, e agora no Mundial Sub-20 foram 5 gols em 6 jogos, foi a sensação, né? Fez gol em cima da Espanha 3 vezes, deu assistência, foi um jogador que mostrou muita personalidade também, e agora chega para ajudar o Cruzeiro. Lembrando que já conheceu a Toca da Raposa, os profissionais, já conheceu essa estrutura que agora é a vida dele, né? Sim, passará por exames médicos e terá o contrato ativado a partir de dezembro. Mas isso não faz com que ele possa jogar nessa temporada, né? Muita gente pergunta, né, Lucas? Mas o contrato dele sendo ativado em dezembro ele joga? Não joga.
não tem como inscrever, janela está fechada, é para o ano que vem, né? Aí faz aquele caminho todo, né? De Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, vai ser a estrada do Neiser Villarreal. Com I ou com Y? Com I de batismo, mas no futebol é com Y, que ele gosta de usar na camisa em homenagem ao Neymar. É isso aí. O Neymar, muita gente... O Neymar divide opiniões, Sim. né? Eu acho que foi um grande jogador. Hoje não consegue, né, atuar de maneira convincente. Quando ele tá com a bola no pé, ele fez um golaço aí esses dias, que aí depois ele fez um pênalti no mesmo jogo, acho que foi contra o Palmeiras. Contra o Mirassol. Contra o Mirassol. Lautaro Dias acertou um passe lindo, você viu? Exatamente. Ele é um jogador fora de série. Sim. Mas, né, e aí, vamos colocar que o Arroio, que coloca Júnior por causa do Neymar, o Neiser, que também é a garotada, é a juventude, gostam dele, né, enquanto atleta, enquanto jogador. Então é um atleta muito novo, ainda 20 anos, e que tem muito futuro a demonstrar com a camisa do Cruzeiro. É um atleta que chega para crescer também, né, para fazer essa maturação, Luquinhas. Sim, com certeza. É um jogador de muito potencial, um jogador que poderia ter ido para o futebol europeu já de uma vez, mas não, passa pelo Cruzeiro, onde vai ter um apoio dentro e fora de campo, um jogador para amadurecer também fisicamente, psicologicamente, mentalmente, tecnicamente, e é uma grande aposta do Cruzeiro para a próxima temporada. Ele, falando sobre a conversa que teve com o Leonardo Jardim, é legal destacar isso, porque o Jardim é um protagonista nas decisões do Cruzeiro, fora de campo também, as contratações, tudo passa pelo Mister, né, Pancieri? Ele atingiu esse posto muito pelo conhecimento que ele tem, né, no futebol brasileiro, no futebol estrangeiro, internacional, para colocar no futebol brasileiro, e isso agregou muito valor. Né? O Cruzeiro chegou a essa terceira colocação no campeonato, deu uma arrumada na casa, é um time mais combativo. Sim. O time do Fernando Diniz não era combativo. O início de trabalho do próprio técnico Leonardo Jardim não era um time combativo. Ele deu ali... É uma herança que ele recebeu, né? Ele deu minutagem para os caras, né? Deu oportunidade para os caras, mas não era um time combativo. Depois ele acerta, faz mudanças e a equipe consegue boas atuações dentro de campo e fora de campo, uma mentalidade que o Cruzeiro precisa preservar dinheiro, que o Cruzeiro precisa gastar de forma coerente, de forma correta, apostar em jogadores que tenham um brilho nos olhos. E eu vi muito brilho nos olhos hoje do Neiser Villarreal, mostrando muita vontade, né, Lucas? Bem como vimos no Arroio, no Sinisterra, contratados recentemente, e é um Cruzeiro bastante promissor para o futuro. O Neiser, que teve propostas, né, sondagens de Atlético de Madrid, Porto, Parma, Milan e o Barcelona. Todo mundo queria o jovem atleta. Jovem prospecto, né? Que no Milionários teve ali oportunidades, teve o contrato rescindido, né? Acabou saindo um pouquinho mais cedo, sairia no fim do mês, saiu antes para poder também viajar para o Brasil e agora vida nova no Cruzeiro. O Neiser Villarreal é um atleta que agora vai melhorar a parte física, vai se condicionar e acho que é importante uma coisa que ele quis trazer na fala dele, quer fazer história. Isso mostra aquilo que a gente acabou de dizer, tá com vontade, tá com fome. Porque como já comentamos, ele poderia ter escolhido diversos clubes pelo mundo, mas escolheu o projeto do Cruzeiro. Boa sorte ao Neiser Villarreal. Deixa sua mensagem aí pro Neiser Villarreal, né? Desejando sorte aí ao jovem atleta, jovem atacante do Cruzeiro, que conversou e conheceu hoje o nosso Brabo Luquinhas, para deixar o Túlio Kaiser bem chateado. Pancieri tá de volta, vamos trazer mais assuntos relacionados ao Cruzeiro. Fala aí, Pancieri. Legal agora, né, segundo tempo, pra gente debater sobre Kenny Arroio, né, jogador que vai mostrando muita personalidade, apesar de jovem, 19 anos com a camisa do Cruzeiro. O Piquetito apelidou de Feiticeiro Azul. O Fabrício estava aqui do meu lado, tá aqui do meu lado, ele apelidou. Olha só, são 10 jogos, 6 como titular, 2 gols, 1 assistência, 192 minutos para participar de gol, 18 finalizações, 11 no gol. 12 passes decisivos, 3 grandes chances criadas. Kenny Arroio é o vice-líder de participações em gols do Cruzeiro. Chama atenção, Cirilo, até para você rodar com a turma. Olha só, o Wanderson machucou. O Wanderson teve uma lesão naquele lance lá com o Gustavo Gomes no jogo do Palmeiras. E o Wanderson, fica a expectativa se ainda pode voltar esse ano, se vai conseguir participar de algum jogo aí na reta final, se vai ter condição de se condicionar para a partida contra
o Corinthians tem essa interrogação, mas desde quando o Wanderson saiu, o Kenny Arroio assumiu essa posição no ataque do Cruzeiro, Cirilo. Você já encara, Fabrício, o Kenny Arroio como fundamental entre os titulares do Cruzeiro? Ah, eu encaro. Eu gosto muito dele, cara. Eu tenho uma tendência a gostar dos maloqueiros, né, meu? O moleque é maloqueiro, meu irmão. Eu gosto aí, personalidade. Vai pra dentro. Tu viu? Ela foi pra dentro, o Mateuzinho encarando ele, tem um vídeo, ele tá rolando na internet, ele... eu vou pra cima de você, fica cara feia, por quê? É assim, então aí que eu vou, entendeu? Eu gosto, cara. Moleque personalidade, futebol alegre. Eu gosto, cara. Além de cumprir a função tática. Mas o moleque tem muita qualidade, cara. Finalização direita, esquerda, tem drible. A falta que ele bate é aquela falta reta, sabe? Uma pegada meio Cristiano Ronaldo, aquela batida. Não, o moleque tem um potencial incrível, cara. Uma força absurda. O moleque é liso, cara. Já é do fundamental no time? Ah, eu acho. Mudou a característica, né, do sistema ofensivo. Melhorou, você acha? Ofensivamente melhorou. E eu acho que o Leonardo Jardim tem trabalhado com ele diariamente para não perder a força defensiva também. Porque ele vai ter obrigações defensivas. Todo atacante no futebol moderno hoje tem obrigação defensiva. No Cruzeiro não é diferente. O Leonardo Jardim não ia mudar o jeito do time jogar por causa de um atleta. Ele não fez isso a temporada inteira, não faria agora. E eu acho que o Arroio tem se adaptado, cara. Tem se adaptado até rapidamente. Me surpreendeu positivamente. E é um cara que hoje é meio que indiscutível. Se o Wanderson tivesse disponível para jogar final de semana, eu não sei se ele voltaria. O Wanderson está 100% disponível para voltar, Jardim. Eu não sei se o Jardim voltaria com o Wanderson para essa partida e abriria a mão do Arroio. Então, é claro, a gente tem que dar tempo ao tempo, o Arroio tem que ter a cabeça no lugar, está começando a sua história com a camisa do Cruzeiro, é jovem, tem um potencial absurdo, mas para mim melhorou. Ofensivamente, eu acho que ele melhorou. Ganha o Caio Jorge, Matheus Pereira, o próprio Christian. A entrada do Arroio ofensivamente melhorou o Cruzeiro. Ô, Marcos, não é simples um moleque de 19 anos chegar e jogar desse jeito, né? Pois é, tem personalidade, né? Acima de tudo, tem personalidade. Se você for analisar apenas o plano tático, né, Fabrício? E hoje o tático ele é muito importante na bola, né? O Cruzeiro não perdeu muito, né? Assim, o Wanderson e o Arroio fazem funções muito parecidas, né? Mas no sentido técnico, né? Aquele cara que é mais arrojado, que vai para cima, que tem o drible, que invade a área para fazer o gol, o Arroio está muito na frente do Wanderson, né? E o engraçado, o Wanderson nas passagens dele em outros clubes, né? Antes de chegar no Cruzeiro, tinha gol, né? Aqui no Cruzeiro que ele ainda não conseguiu desabrochar para esse fundamento, né? Então, o Arroio hoje, eu também acho, hoje ele é titular desta posição, porque não só com gol, mas com assistência também ali para o Caio Jorge. Cruzeiro contratou Fabrício Arroio e Sinisterra na mesma janela de meio de temporada. Você esperava que o Sinisterra jogasse mais nesse primeiro momento também? Nós estamos falando de um cara mais experiente, radar de Copa do Mundo, havia mais expectativa que ele correspondesse talvez mais rápido do que o Arroio. Não que ainda não vá corresponder, porque é um cara muito bom, né? E certamente vai para uma caminhada de evolução muito importante, em especial com pré-temporada aí no próximo ano. O menino chegou jogando mais que o Sinisterra? Chegou, mas eu acho que é por causa também da série de lesões, né, que o Sinisterra teve, né? Eu acho que é um jogador mais preparado, mais experiente, né? Mais experiente. Pô, jogou na Premier League, comportamento tático, leitura de jogo, tudo isso, né, influencia. Mas infelizmente sofreu bastante com as lesões, né? Então é melhor ter um cuidado com ele mesmo, fazer o que o Jardim tem feito, o que o pessoal da saúde tem cuidado, tem segurado Sinisterra, sabe? E ele tem jogado, a cada jogo que ele entra bem, tá melhorando, sabe? Eu acho que tem que ter essa cautela aí, mas o Arroio já tá na frente. Tá na frente nessa parte física, técnica, porque é moleque novo, sem ter lesão, né? Pega mais rápido, né? Com certeza. Siga, Pansieri. Pois é, pra gente trazer outro tema, é que o Cruzeiro tem uma campanha de time campeão, né? Tá na terceira colocação, tem uma campanha de time campeão que poderia, se o sarrafo tivesse um pouquinho mais baixo, Cirilo, tá conquistando aí o título de campeão brasileiro, mas tem um fato importante para o sabadão, sabe qual? O Cruzeiro pode atingir a segunda posição do Campeonato Brasileiro, o que é bom, inclusive a parte financeira. Pois é. Ô, Fabrício, muda assim, vamos lá. Qual que era a sua percepção antes de ontem? Antes de ontem, eu tô dizendo, antes de acontecer o que aconteceu, né? O Palmeiras foi derrotado pelo Grêmio no sul do Brasil, o Flamengo empatou com o Atlético em Belo Horizonte, o Cruzeiro pode chegar a 71 pontos, ficar a 4 pontos do Flamengo, ser o vice-líder do Campeonato Brasileiro.
muda um pouquinho o seu entendimento pensando no fim de semana, pensando em estratégia, ou não muda nada na vida do Cruzeiro essa história de poder ser segundo colocado e poder colar um cadinho no líder Flamengo? Eu já imaginei que ontem já definia aí o campeão, né? Enfim, mas eu acho que ainda é muito difícil, sabe? Tá muito na mão do Flamengo, complicado demais, jogo contra o Ceará, enfim. Eu expliquei aqui no intervalo interativo, a conta do Flamengo é 2 empates. Sim. Se ele empatar os 2 jogos, ele é campeão. Porque o Cruzeiro, por exemplo, não depende mais do Palmeiras para ser vice-líder. O Cruzeiro vencendo todos os jogos dele, são 3, o Cruzeiro vai a 77. O Flamengo empatando os 2 jogos que ele tem, ele também vai a 77. Os 2 estariam com o mesmo número de vitórias, 22 para cada. Só que o saldo do Flamengo é 50 e o do Cruzeiro é 27. Ou seja, com 2 empates o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Eu acho difícil tirar da mão do Flamengo. Mas enfim, eu não quero me iludir de novo. Já me iludi algumas vezes esse ano no campeonato. Tivemos as oportunidades, eu acho que agora... mas eu acho importante pensar nessa vice-liderança, sabe? Eu acho que financeiramente é bom. E vai que, né? A gente já viu tanta coisa acontecer no futebol. Vai que... O Ceará tá uma reta final, falei com o Edu no intervalo interativo, o Ceará tá com a reta final do campeonato tranquila, né? Pega o Ceará, depois pega o Flamengo. Nossa. E precisando pontuar, né? Lembrando que o Ceará tá precisando pontuar. 4 pontos do primeiro do Santos, né? Que é o primeiro da zona. E sem pôr pressão no Cruzeiro, foi um jogo que foi ruim de perder, viu? O quê? O jogo do Mineirão, né? Brincadeira. Porque o Cruzeiro jogou bem ali o início, depois tomou muitas oportunidades. Teve muita oportunidade, depois tomou uma virada. Galeano, o jogador. Galeano, jogou muito bem aquele dia. Jogou muita bola aquela partida. Mas os 3 últimos jogos do Ceará no campeonato são Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Ainda tem o Palmeiras na última, verdade, bem lembrado. Vai ser um jogo completamente diferente, né? Quem fez a tabela odeia o Ceará, né? Aqui o Cruzeiro teve que propor mais o jogo. Eu acho que lá o Ceará vai ter que vir pra cima. Antes foi o Mirassol, torcida, sabe? Tem que vencer. Vamos ver. Cirilo, mas vestiário nessa hora, atletas, vestiário, comissão técnica, né? Enquanto você tem possibilidade, enquanto você olha ali na frente, tem uma cenourinha pra você pegar, você corre atrás, cara. Eu acho que o vestiário do Cruzeiro hoje tem que ser. Não tem outra, né, Fabrício? Tem que ser, não pode dar brecha. Ele se movimenta nesse sentido, entendeu? Enquanto tiver uma cenourinha ou uma bananinha ali para você pegar na frente, um docinho, os caras vão atrás, né? Eu acho que o Cruzeiro vai até o final. É o fator motivacional, né? A manutenção do foco para essa reta final do Campeonato Brasileiro, pensando no planejamento também para os jogos decisivos de Copa do Brasil, que estão inclusive chegando, hein? O espaço é muito pequeno até lá. No término aí, ao término do Campeonato Brasileiro, já temos os jogos decisivos aí da Copa do Brasil. Deixa eu atualizar, falando em jogo decisivo, Bragantino e Fortaleza, que estão se enfrentando 0-0, 24 minutos em Bragança Paulista, estádio Cícero de Souza Marques. Ainda não temos gols, é o primeiro tempo deste duelo. Na luta pela Copa Libertadores da América, no caso do Bragantino, no hipotético G8 imaginado, e na luta do Fortaleza para escapar do rebaixamento. Fortaleza que hoje enfrenta a equipe do Bragantino e que no fim de semana joga a rodada 35 contra o Atlético. Jogou o da rodada 36 primeiro, ficou adiado esse jogo aí pro próximo fim de semana. Fortaleza e Atlético domingo às 6h30. Pansieri, para fechar, Cruzeiro segue sua programação com atividades aí até a próxima sexta-feira pro duelo contra o Ceará fora de casa. Exatamente, Cirilo. O Cruzeiro treina amanhã cedo, aí depois tem o trabalho de sexta à tarde, viaja para Fortaleza e fica essa dúvida, né? Acho que tem muito tempo pra gente debater a partir de amanhã também, quem vai ser substituto aí do Lucas Romero, as opções que tem o técnico Leonardo Jardim, ele que ganha, o Matheus Henrique cumpriu suspensão na vitória diante do Corinthians, é uma opção interessante em termos de meio campo do Cruzeiro. E hoje chegou o Villarreal, né? Hoje o Villarreal chegou, falamos disso no primeiro tempo, foi a Toca da Raposa, conheceu a infraestrutura da Toca da Raposa, mas um detalhe que é fundamental para eu fechar. Ele vai ter o contrato firmado com o Cruzeiro a partir do dia 1º de dezembro. Não entra no planejamento de 25. Igual o Marcos falou, o Fabrício falou, né? Dos jogadores terem esse desejo de conseguir alguma coisa. Ele não tá nesse pacote, né? Ele não tá nessa turma. Ele tá na turma para 2026, vai se condicionar, vai trabalhar para isso, mas pro próximo ano.